ele me invocará e eu lhe responderei na sua angústia. Eu estarei com ele. Eu o livrarei e o glorificarei. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Em algumas situações, talvez, nós já voltamos, já lemos esse texto e repetimos como se esse salmo fosse um exemplo daquilo que o Senhor nos dá pela sua misericórdia. Ele nos dá proteção, ele nos dá segurança, mesmo que a gente não mereça. E isso é verdade, não é uma mentira. Mas da forma como alguns de nós olhamos para esse salmo, parece que tudo isso nos é dado sem que haja uma ação nossa. Sem que a gente precise fazer algo para ganhar a segurança e a proteção do Senhor. Porém, quando eu li mais uma vez esse salmo em voz alta, como minha mãe fazia quando eu era criança, eu me atentei para o primeiro versículo. O primeiro versículo diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Só quem diz isso é aquele que está no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Isso quer dizer, amados, que para termos confiança no Senhor, precisamos estar no lugar de cuidado de Deus. O que significa esse esconderijo, essa sombra do Onipotente onde a gente descansa? É o lugar em que Deus nos protege. É estar sobre o cuidado de Deus. Aquele que tem fé é aquele que se sujeita aos cuidados de Deus. Não tem como você confiar sem se submeter aos cuidados de Deus. Então, quando eu li novamente esse salmo, eu percebi que para ter essa segurança que o Salmo 91 diz para a gente, é necessário se submeter aos cuidados de Deus. E quando a gente pensa no cuidado de Deus, talvez a gente tenha a sensação de que o cuidado de Deus é um cuidado delicado. É um cuidado cheio, daquele carinho romantizado que a gente vê nas propagandas de margarina. Ou então aquelas propagandas de Dia dos Pais, que é tudo muito perfeito, o pai pega o filho no colo, gira, aquela coisa linda, maravilhosa. Só que o cuidado de Deus, muitas vezes, ele não vem com esse gostinho de propaganda de Dia dos Pais. Estar submetido ao cuidado de Deus é também estar submetido a todas as experiências que esse cuidado vai proporcionar na nossa vida. Pensem vocês no exemplo básico, cuidado de pais para com filhos. Na ação de cuidar, o pai ele vai ter que dizer não. Por quê? Porque a criança ou o filho ainda não tem ideia do quanto aquela atitude pode ser ruim para ela. Dentro do ato de cuidar, existe controle. O pai e a mãe quer saber onde o filho está, o que ele está fazendo, com quem ele está andando. Dentro do ato de cuidar, exige também cuidado com coisas básicas, alimentação, vestimenta, higiene. Se um pai humano tem esse cuidado com o seu filho, quem dirá o Pai Celestial? Não é isso que a Bíblia diz conosco, para nós? Então, estar submetido ao cuidado do Senhor é estar submetido a todas as consequências que esse cuidado traz para a nossa vida. E consequências essas que muitas vezes não é recebida com bons olhos por nós. Sabe aquela amizade que você amava tanto e simplesmente houve uma ruptura? Cuidado de Deus. Sabe aquela porta que estava aberta, mas se fechou? Às vezes é cuidado de Deus. Ou então a porta que você tanto espera e não abre. Cuidado de Deus. O cuidado do Senhor é um cuidado diferente daquele que a gente imagina. E muitas vezes, pela nossa carência
de um cuidado humano, a gente deposita a nossa vida em pessoas. A gente deposita a nossa vida num relacionamento. A gente deposita a nossa vida em uma amizade. A gente deposita a nossa vida até em um ministério, mas da forma errada. Às vezes a gente deposita a nossa vida sobre o cuidado de alguém que não vai ter o mesmo zelo que Deus tem conosco. E aí a gente se decepciona. E às vezes essa decepção faz com que a gente saia do cuidado do Senhor. Às vezes essa decepção, ela acaba influenciando a forma como a gente olha para Deus. Mas, queridos, eu quero dizer para você nesta noite que a mágoa criada por um homem, ela nunca pode ocupar o lugar do cuidado de Deus na nossa vida. Aquilo que as pessoas, a falta de cuidado das pessoas para conosco, não define o cuidado do Senhor para conosco. E às vezes a gente tende a esquecer disso. A esquecer que o cuidado do Senhor, ele é muito maior, ele é muito melhor. Ele traz para nós vida e vida com abundância. Perdão. No versículo 5, diz assim: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Mas antes de falar nisso, gostaria de salientar uma coisa. É difícil confiar em alguém que você não conhece. É muito difícil você depositar a confiança da sua vida em quem você não conhece. E quando nós nos submetemos ao cuidado do Senhor, o Senhor vai fazer com que passemos por experiências para que possamos conhecê-lo mais e mais. Se a gente não estiver nesse lugar de cuidado do Senhor, nós não teremos experiências com Deus. As pessoas, né, que não vivem uma vida com Cristo, que ou se afastaram ou não conhecem a verdade da palavra, elas vivem os livramentos do Senhor pela misericórdia de Deus, mas muitas vezes elas vivem esse livramento sem a consciência de que aquilo é um livramento. Às vezes aquele livramento é resultado de um cuidado do Senhor para com a vida de uma mãe que ora, de um pai que ora, de alguém que entrega a vida daquela pessoa nas mãos do Senhor. Mas nós que conhecemos a Cristo como nosso Pai, nós vivemos esse livramento com consciência. Se um acidente acontece e eu saio ileso, eu não tenho dúvidas que foi a mão do Senhor. Isso é você conhecer o poder do Senhor. Conhecer aquele que tudo pode fazer. Conhecer que Ele é capaz de dar todos os livramentos. Mas se a gente estiver perto de Deus. No versículo 5 diz: você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Eu não sei o que está escrito, qual é a versão que vocês estão utilizando. Mas na minha Bíblia não está escrito que o Senhor vai nos livrar do terror noturno, nem da flecha que voa de dia. Aqui na minha Bíblia está escrito que eu não vou ter medo. Em algumas traduções vai aparecer o verbo temer. Você não temerá o terror noturno. E esse Salmo 91, ele foi escrito por Moisés. Provavelmente na passagem, né, pelo deserto até a terra prometida que Deus prometeu ao povo que até então vivia escravo no Egito. E eu acredito que dentre esse percurso, Moisés viveu um misto de sentimento. Um dia que ele estava mais disposto, um dia que ele estava cansado, um dia em que ele teve que lidar com alguém próximo a ele enfermo. Porque, gente, foi muito tempo. Então, assim, eles passaram por muitos problemas que talvez a Bíblia nem mencione isso, por falta mesmo de conhecimento. Mas provavelmente Moisés viveu situações de